Na Venezuela, os carros não se desvalorizam. Você pode comprar um hoje, usá-lo por 5 ou 6 anos e depois vendê-lo pelo mesmo preço que pagou. E você pode esquecer a gasolina. Por pouco mais de 6 centavos o litro, você pode encher o tanque por menos de $1 americano. Na Venezuela, os bancos oferecem empréstimos para cirurgia plástica. Motoristas de táxi ganham salários mais altos do que os médicos. Supermercados são equipados com scanners de impressão digital. E alguns acham mais barato viver o ano todo em hotéis de luxo do que alugar um apartamento. Em 2015, o país com as maiores reservas provadas de petróleo na Terra, o suficiente para suprir toda a demanda dos Estados Unidos por 40 anos, ficou sem papel higiênico. Os hotéis até pediam aos hóspedes para trazerem o seu próprio. Enfrentando escassez de arroz, açúcar, leite e shampoo, além de apagões constantes, 30 milhões de pessoas lutaram para sobreviver sem os produtos mais básicos. A Venezuela, um dia o país mais rico da América Latina, estava passando pela pior crise econômica em tempos de paz da história moderna. 1/3 de toda sua economia desapareceu em um único ano, o mesmo número que a Ucrânia em 2022. Desde então, 7 milhões de pessoas, 1/4 de toda a população, fugiram do país. Isso é equivalente à Grande Depressão, à hiperinflação de Zimbábue e à crise dos refugiados sírios, tudo ao mesmo tempo. E está acontecendo em um país com 300 bilhões de barris de petróleo. Isso é 11 vezes mais do que a China e quase 4 vezes mais do que a Rússia. Um lugar que já foi chamado de mais um posto de gasolina do que um país. Isso até subestima a sua boa sorte. O petróleo venezuelano está praticamente implorando para ser extraído. Não está longe da costa, como o da Noruega. Não está no Ártico, como o da Rússia. E não está no subsolo profundo, como o xisto americano. Em vez disso, ele simplesmente borbulha naturalmente à superfície. E, como todos os estados do Golfo mostram, não é necessário ter uma governança tecnocrática inteligente, democracia liberal ou mesmo uma geografia favorável remotamente. O petróleo, e apenas o petróleo, pode transformar o árido deserto da Arábia nos Alpes suíços. Então como a Venezuela deu tão errado? Em 2013, incríveis 96% das exportações venezuelanas estavam relacionadas ao petróleo. Não é difícil ver como os preços do petróleo podem fazer ou quebrar a sua economia. Preços mais baixos, menos receita. É muito simples. Menos intuitivo é o efeito disso em sua moeda. Veja bem, não se trata apenas de quanto dinheiro ele gera. Trata-se também do tipo de dinheiro. Quando os preços do petróleo estão altos, há mais demanda pela moeda da Venezuela, o bolívar. Então ele se valoriza. E quanto mais vale um bolívar, menos você pode obter pelo mesmo dólar, euro ou iene, tornando suas exportações mais caras para o resto do mundo. Digamos, por exemplo, que 10 bolívares valessem $1 americano. Nessa taxa, alguém na Flórida poderia comprar meio quilo de café venezuelano de 20 bolívares por $2. Nada mal. Mas então, os preços do petróleo fazem o bolívar se valorizar. Agora, a mesma libra de café custa $4 americanos. Sem culpa própria, os produtores de café estão agora com a metade da competitividade global. No entanto, isso não é necessariamente tão ruim quanto parece. Quando as exportações estão efetivamente 2 vezes mais caras, as importações têm um desconto de 50%. Aqueles 10 bolívares originais valem $2, não apenas um. Não é de se admirar que praticamente tudo na Venezuela seja importado, desde eletrodomésticos e carros até coisas mais simples, como alimentos e roupas. Até mesmo os próprios bolívares chegam em aviões 747. Tudo isso para dizer, na Venezuela, os momentos de alta são altos. Preços altos do petróleo não apenas trazem muito dinheiro, mas também tornam os produtores estrangeiros ainda mais baratos. Em 1970, a Venezuela tinha um PIB per capita maior do que a Espanha ou a Grécia. Quase 60% da população pertencia à classe média, e o Concorde fazia voos diretos para Paris. Outra explosão de riqueza ocorreu durante o crescimento da China, no início dos anos 2000. Com a demanda por petróleo em alta, o país até começou a importar médicos. No entanto, com os altos momentos vêm momentos extraordinariamente baixos. Porque nenhum político inteligente nega riquezas aos eleitores. Nada é reservado para dias difíceis. E no negócio do petróleo, sempre há dias difíceis. Lembre-se, quando os preços do petróleo caem, o Estado perde receita, e as importações das quais ele depende se tornam mais caras. Essa combinação é brutal. Aqueles produtores de café mencionados anteriormente vão à falência quando os preços do petróleo estão altos, deixando a Venezuela sem produtores domésticos de, francamente, qualquer coisa. Com
quando os preços estão baixos. Esse ciclo de altos e baixos tem ocorrido desde o primeiro poço perfurado, há mais de 100 anos, mas essa última crise é especialmente prolongada graças a uma mistura potente de preços baixos do petróleo e sanções dos Estados Unidos, impostas depois que seu presidente manipulou eleições. As coisas ficaram tão ruins que o país chegou a ficar sem dinheiro para pagar seu fornecedor de dinheiro. Então, qual foi a solução do governo? Imprimir mais dinheiro. Desde 2007, o Banco Central da Venezuela não é mais independente, dando aos políticos controle direto sobre a oferta de dinheiro. Isso, para surpresa de todos, levou a algo chamado inflação. No início, o governo simplesmente fingiu que não estava acontecendo, recusando-se a divulgar os dados, quando finalmente abandonou a farsa em 2019. A inflação estava em 130.000%, cerca de 129,997% a mais do que seu vizinho, a Colômbia. Enquanto os taxistas podem facilmente aumentar suas tarifas para se ajustar à inflação, os salários dos profissionais foram reduzidos a nada. Não é de se admirar que uma proporção tão alta de imigrantes sejam médicos, advogados e professores. Na Venezuela, eles estavam efetivamente trabalhando de graça. E quando as suas economias de hoje certamente se tornarão sem valor amanhã, não há motivo para não gastar seu salário imediatamente. Quando ficaram sem dinheiro, as pessoas simplesmente contraíram empréstimos para comprar de tudo, desde TVs até cirurgias plásticas. Então, o governo adotou outra medida da escola de pensamento econômico, do apenas imprimir mais dinheiro. Controle dos preços. Afinal, se os preços estão muito altos, por que não impor um teto? De certa forma, funciona. Os supermercados estatais têm preços baixos, ridiculamente baixos. A pergunta é, tem algo dentro? Porque os preços são estabelecidos bem abaixo dos preços do mercado. Os consumidores são incentivados a comprar o máximo possível. Qualquer coisa que você não precise pode ser facilmente revendida por 2 vezes mais na rua ao lado, ou 20 vezes mais na fronteira. Estima-se que até 14% do gás altamente subsidiado da Venezuela seja contrabandeado intencionalmente. Em 2015, as filas do lado de fora dos supermercados ficaram tão longas que cada pessoa tinha um dia da semana designado para fazer compras, com base no último dígito de sua identidade nacional. Para evitar que a mesma pessoa usasse sua cota em várias lojas, foram instalados scanners de impressão digital nos caixas. Soldados até patrulhavam os corredores. Aqui, mais uma vez, o governo tinha uma solução. Na Venezuela, não existe uma única taxa de câmbio. O valor do seu dinheiro depende de quem você é. O que poderia dar errado? Para incentivar as empresas a importarem bens essenciais em falta, por exemplo, ele oferece uma taxa de câmbio especial e favorável. A maneira como funciona é que uma empresa estrangeira, digamos, um produtor de arroz do Brasil, quer ser pago na moeda global do comércio, dólares. Para que uma empresa venezuelana compre e importe esse arroz, ela precisa de alguma forma para conseguir alguns dólares americanos. Isso é um problema porque, até recentemente, o governo restringia cuidadosamente o acesso à moeda estrangeira, ao contrário da maioria dos países. Você não podia simplesmente ir até uma casa de câmbio local e trocar dinheiro. Grandes multinacionais como a Pepsi tinham que solicitar a chance de trocar seus bolívares por dólares americanos. Mesmo quando essas solicitações eram aceitas, o que muitas vezes não acontecia, o dinheiro poderia levar meses para chegar, dificultando a importação de suprimentos pelas empresas. Portanto, poucos carros novos entraram no país, por exemplo, fazendo com que os usados se tornassem commodities altamente valorizadas. Mas a situação piora. A taxa de câmbio oferecida pelo governo não era o valor real do bolívar. Isso significa que o governo poderia te dar $1 por 5 bolívares, mas ninguém te daria $1 por menos de, digamos, 50. A taxa de câmbio oficial era essencialmente um benefício do governo. Dinheiro gratuito para aqueles inteligentes ou bem relacionados o suficiente para obtê-lo. Ao aprovar essas solicitações de dólares, os políticos podiam recompensar seus amigos e familiares. Ao rejeitá-las, podiam punir ou silenciar os críticos. Isso também abriu caminho para uma forma diferente e mais sofisticada de arbitragem. Você poderia pedir permissão ao governo para trocar 5 milhões de bolívares por $1 milhão americanos, para ajudar a amenizar a escassez de peças de automóveis, por exemplo. Mas em vez de usar esse dinheiro para importar $1 milhão em pneus, você poderia importar apenas 500 mil. Em seguida, você poderia vender os outros 500 mil dólares no mercado negro por muito mais do que os 2,5 milhões de bolívares que você pagou. E assim, você criou dinheiro do nada. De acordo com o governo,
Você é o motivo pelo qual o sistema está quebrado. Se as pessoas comprassem nas lojas apenas o que precisam e nada mais, se as pessoas parassem de trocar moeda estrangeira, se elas economizassem e investissem em vez de gastar tudo o que tem, o governo afirma que, na raiz dos problemas da Venezuela, estão os oportunistas individuais. Um argumento semelhante é que o país é afligido por uma cultura de consumo egoísta, em vez de investimento prudente a longo prazo. Os eleitores favorecem políticos que prometem benefícios, em vez daqueles que têm a visão de economizar para o futuro. Após décadas e décadas de má administração, os venezuelanos perderam a fé no poder coletivo do Estado. Mas se aumentar o bolo é um sonho irrealista, a única resposta racional é lutar pela sua fatia e pela de sua família. Lembre-se de curtir e se inscrever no nosso canal. O canal Perplexo agradece a sua participação no nosso conteúdo.